Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus Cristo, te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pelas tuas inúmeras bênçãos. Senhor, ter nos trazido até aqui. Senhor, para desfrutar da tua rica palavra, desfrutar da tua rica presença. Senhor Jesus, agora unge os meus lábios. Senhor, para transmitir a tua palavra. Senhor, eu quero falar por ti. Senhor Jesus, coloca a tua palavra, Senhor, permanentemente no meu coração. Senhor, na minha mente, no meu espírito, Senhor, para que eu possa falar, Senhor, falar à tua igreja. Senhor Jesus Cristo, fala conosco nesta noite. Unja os ouvidos, Senhor, dos ouvintes que aqui estão, de cada um dos santos, Senhor, e a todas as pessoas que aqui estão, Senhor, para receber a tua palavra, sem nenhuma distorção, sem uma distração. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vamos sentar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais uma comunhão, por mais uma oficina, por mais um restaurante. A pergunta é, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? É muito importante nós estarmos indagando para ver, eu vou fazer o que lá? O que eu vou fazer naquela reunião, naquele local de reunião? Por que eu estou indo para lá? Louvado seja o nome do Senhor. Por um lado, nós somos esses materiais de edificações. Por outro lado, nós somos cooperadores do Senhor nessa edificação. Então, nós temos um objetivo muito rico de estarmos aqui. Não é por qualquer coisa. Não, eu vim aqui só para encontrar com o irmão. É maravilhoso encontrar com os irmãos. Mas o alvo aqui é ser edificado. Ser edificado e edificar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler esses versículos aí que nos está proposto. Amém. Aleluia. Então, em Efésios, os irmãos já têm as suas Bíblias aí. Eu aconselho a nós permanecermos sempre naquele pontinho ali, não diria tradicional, mas um bom hábito, um bom costume, que todos já sabem o que é. Já sabem? Abrir a sua Bíblia. Abrir a sua Bíblia, carregar a sua Bíblia, não é? Porque é necessário. O soldado que confia na arma do outro, ele pode ficar desprotegido. Cada um carrega a sua arma e todos estão guardados. Todos estão protegidos. Então, vamos carregar sempre a nossa Bíblia. Aqui, eu creio que os irmãos mais tarde vai lançar aqui no slide, mas para as pessoas que não trouxeram as suas Bíblias, que não têm as suas Bíblias, mas nós que temos esse compromisso de carregar essa espada, vamos carregar nossas Bíblias, não é? Então, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Mais uma porção da palavra de Deus em Efésios 3, começando aí do versículo 14, não é? 3,14, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aí o versículo 19 diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Aleluia. E o 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Aleluia. Então, nós vimos aqui, não sei se os irmãos perceberam, não é? Duas orações aqui, só aqui nesse texto aqui, né? Paulo, no versículo 14, ele está orando, e no versículo 4:1, não é? Capítulo 4, versículo 1, também Paulo está rogando, não é? Que andemos de modo digno da vocação em que fomos chamados. É essa pessoa que expressa o próprio Senhor, que cumpre o propósito do Senhor, né? O dia que você foi alistado nesse exército, um dia os jovens, os irmãos aí que um dia foram alistados lá nas Forças Armadas,
né? Eles tinham que andar de modo digno do chamamento, né, em que eles ali se encontravam. Foram chamados para servir o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, assim dizendo, no geral. Então, eles têm que andar de modo digno. E nós que fazemos parte do Exército do Senhor, temos que andar de modo digno, expressando esse Deus, expressando esse Senhor, fazendo a sua vontade, andando de acordo com a sua vontade. É isso que é o rogo de Paulo. Mas, irmãos, a gente percebe aqui que essa mensagem ela veio recheada de um outro ministério. Se os irmãos que desfrutaram do alimento diário, é uma mensagem que está riquíssima, né? E ela veio tocando num outro aspecto do ministério. Nós temos aí vários outros ministérios, mas eu gostaria de tocar somente nesse ministério aqui. Nós temos aí o ministério da palavra, né? Que é dispensar, é o serviço de dispensar a palavra de Deus para os santos ou para as pessoas. Esse é o ministério da palavra. E agora nós temos o ministério da oração. E Paulo, não é, aqui ele toca muito nessa questão, e o irmão, não é, o irmão Pedro, não foi o irmão Pedro, não sei se foi o irmão Miguel, né? Miguel, é? O irmão Miguel tocou muito nessa questão da oração. E essa, eu não sei não, nós temos que estar orando para que essa ficha caia para nós, que oração é também um ministério. É um ministério e muito elevado. Muito elevado. Nós temos que sair dessa situação velha, não é, de que oração é para idoso, oração é para quem está doente, oração é para quem está caído. Quem é que não está caído aí? Quem é que não está doente? Todos nós estamos doentes, de uma maneira ou de outra, né? Ah, mas irmão, eu estou correndo, estou pulando, mas como é que está a sua alma? Como é que está o seu espírito? Como é que está o seu corpo físico? Está doente. Tem alguma coisa aí, tá. Ou quem é que está 100% aqui? Eu não vou levantar a mão, só quem está 100%. Então, todos precisam de oração. Todos nós, tem que cair essa ficha, irmãos. Então, os irmãos, não é? Me perdoe porque eu vou falar o que o Espírito colocou na minha boca, e o Espírito falou que é para nós falar sobre oração. Oração. Né? Louvado seja o nome do Senhor por esse título maravilhoso. A bênção de viver a revelação. A bênção de viver a revelação. Né? Então, se nós começarmos a ver, essa mensagem só vai ter duas partes. Né? A primeira oração, né? E a segunda oração. A primeira oração, eu não quero ficar aqui atrás. Eu quero falar com os irmãos. E eu creio que se os irmãos, quando me ver aqui, o irmão já vem arrochar. Não, não é arrochar, não. É lapidar para a gente ser aperfeiçoado. Então, daqui desse lado, a primeira parte, a primeira oração de Paulo foi com relação ao quê? Qual era o objetivo de Paulo? Ficou claro a minha pergunta? Ou tenho que falar mais? Qual era o objetivo da oração de Paulo? Para esses irmãos aqui que leram mais, esses aqui eu não sei. Mas esses aqui eu sei que leram. Qual era o objetivo de Paulo? A primeira oração. Então eu vou dar uma dica. Está no capítulo 1. Olha aí, está vendo? Agora vocês estão rindo deles. A segunda oração foi com relação ao quê? Já estão errando. Pode falar, quem sabe fala alto. Não tenha medo de errar, que é caindo que se aprende a levantar. Então, a primeira oração é para que nós tenhamos a revelação do projeto, do plano, da edificação de Deus. A primeira oração é para que eu tenha a revelação. E a segunda oração é para quê? É para que eu viva por meio dessa revelação. Eu viva essa revelação. Agora ficou claro para mim. Agora eu vou viver aquilo que ficou claro. Às vezes nós temos aquela coisa de dizer: ah, irmão, eu ganhei. Ah, irmão, eu ganhei. E cadê? Me mostra o que você ganhou.
Nós temos que viver a realidade, irmãos. Saia desse negócio de eu ganhei, ganhei, ganhei. Se você ganhou, não precisa falar que ganhou. É igual ao amor. Se você diz que ama, você tem que mostrar que realmente você ama. O amor, ele é prático. Não precisa falar que ama. Então, quem fala que ganhou, está vivendo. Ele está vivendo, ele está praticando. Então, essa mensagem tem esses dois lados. E ele começa essa mensagem, eu já estou quase lá no meio da mensagem, agora que eu vou voltar para a introdução, né? Então, essa mensagem, ela fala muito de bênção, né? Fala muito de bênção. E bênção, nós já compartilhamos muito sobre bênçãos. Mas a bênção é crucial para nós. Nós temos que entender que as bênçãos que houve lá e que há em toda a palavra de Deus e que foi mencionada lá no capítulo 3, 1, 3, né? Nós já sabemos também qual é a importância das bênçãos. Nós não vamos sair do livro de Efésios sem esse livro ficar bem claro, mais claro para nós. E prático. Qual era o motivo das bênçãos? Por que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção? Qual é o motivo de todas as bênçãos contidas na Bíblia? Qual foi a primeira bênção da nossa raça chamada? Tem a raça criada, que é a raça adâmica, e tem a raça criada, ou seja, a raça chamada. E nós fazemos parte dessa raça chamada. E lá onde começou a raça chamada, o pai da raça chamada, quem é? Abraão, muito bom. Glória a Deus. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Não é para vocês, não. Então, é isso. Começou lá. A primeira bênção para esse homem. Então, esse homem foi um homem abençoado. E Abraão até mudou o nome, diz, olha, agora não é mais Abraão. Agora, se tu uma bênção. Você é uma bênção. Por que eu estou te colocando você como bênção? Para abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então a bênção não é para você sair dizendo, eu sou abençoado, sou abençoado. Graças a Deus que você é abençoado, mas é para você abençoar. Então o Senhor já chamou Abraão e abençoou Abraão. E lá também, antes de Abraão, não é? Mas lá em Gênesis 1, 28, não é? Tem que ter uma bênção também. Quem sabe aí, pode citar bem alto, os irmãos podem ficar à vontade, ninguém vai sorrir de você não. E ele nos abençoou e disse, sede fecundo. Meus irmãos, essa é uma bênção maravilhosa, a bênção da fecundidade. Teve a bênção da fecundidade, que é gerar muitos filhos para Deus, e a bênção da prosperidade chegada em Abraão, e teve outra bênção agora, em Efésios. Eu saltei muitas bênçãos, mas tem essas bênçãos aí do capítulo 1, 3, agora é todas as bênçãos. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Eu pergunto novamente, qual o objetivo de todas essas bênçãos? Se os irmãos pararem e observar os contextos aí, não é? Com que objetivo o Senhor nos abençoou ou abençoou desde Adão? Ou antes de Adão? Com que objetivo? Não é só para ser filho, não. É mais elevado ainda. Parabéns. Bom, ele nos abençoou. Agora, qual é o objetivo dele? Nos abençoar. Qual era o objetivo da primeira bênção? 1:28, Gênesis 1:28. Não era multiplicar? Pronto, é isso aí. E qual é o objetivo da bênção de Abraão? Não foi também crescer? Está vendo que as bênçãos é para crescer? É para crescer, para multiplicar? É para a edificação da igreja. As bênçãos é para a edificação da igreja. Os irmãos estão percebendo a importância das bênçãos nas nossas vidas? E nós somos muito abençoados. Agora nós temos todos os tipos de bênção. Para quê? Para que nós possamos
não é? Abençoar a igreja, abençoar os santos. Nós cantamos aqui um hino, né? E é importante, irmãos, que isso aqui seja realidade, todos os hinos. Uma certa vez uma irmã falou para mim, olha, irmão Bonfim, tem hinos aí nesse cenário que eu não canto, não. Tem uns hinos aí que é muito forte e tal, é um compromisso muito forte, é uma aliança muito forte, e eu não canto, não. Eu vou ficar do jeito dessa irmã? Não. Se eu ainda não vivo, se eu ainda não pratico, eu tenho que buscar no Senhor para praticar, para mim ter uma realidade do que diz esse hino. Ele nos chamou com o espírito forte para sair nas ruas, não é? Como é que é? Levando cura, levando esperança, levando amor, levando libertação e, consequentemente, o que eu trago? Vidas ao nosso Deus. É isso. Isso que tem que acontecer conosco, essa realidade. Então nós temos que cantar o hino. Ó Senhor, eu ainda estou muito aquém dessa situação. Estou muito aquém dessa situação. Então nós precisamos tocar nisso aí. Às vezes eu fico olhando para os irmãos assim, meio assim, eu não quero crer que vocês estão desanimados, não. Não quero crer que vocês estão desanimados. Se você ficar daqui olhando o cenário aqui, eu vou chorar junto com vocês. Senhor Jesus Cristo, nós somos abençoados. Uma pessoa, quando é abençoada, ela sai pulando, sai gritando. Não é assim, irmã? É assim. Irmãos, aqui é uma bênção que nós estamos aqui, dessa maneira aqui, é uma bênção. É o que a irmã compartilhou aqui. Eu conheço os irmãos ali em Águas Lindas e em muitos outros lugares aí, né? Nós fizemos uma visita aqui em São João da Aliança, né, irmã Jô? A outra guerreira não está aqui também, não. As outras duas, né? Mas aí o que acontece? Nós vimos ali uma irmã que há muitos anos reúne conosco, clamando, chorando, lamentando, porque não pode reunir, não tem como reunir. Ela não tem esse privilégio aqui, não. Não tem. E por que nós temos e deixamos passar? Não aproveitamos, não consideramos. É motivo de nós estarmos de quê? De joelho. De joelho. Sabe por que Paulo se ajoelhou? A condição, não vai dar para mim falar aqui não, mas a condição da igreja, do povo ali, dos Efésios, a condição deles era muito caótica. Era de trevas sobre trevas. Era feitiçaria, era prostituição, era ocultismo de todo tipo. Eu não sei qual era a igreja pior, se era Corinto ou se era Éfeso. Então Paulo, para mostrar para eles a importância de que eles eram importantes para o Senhor, ele teve que dobrar o seu joelho. Olha, eu quero que o Senhor ilumine o que o Senhor tem feito por vocês, o preço que Ele pagou por vocês. Vocês conhecem somente essa deusa Diana aí. E os seguidores de Diana, você sabe quantas horas eles passavam, quem já leu isso aí deve saber, não é? Quanto tempo eles passavam orando, ou seja, invocando o nome de Diana? Quem já leu? 2 horas invocando o nome de Diana, 2 horas. E nós? Quanto tempo você tem de oração? 10 minutos? 20 minutos? 5 minutos? 30 minutos? 1 hora? É por isso que Paulo dobrava o joelho, para que ele saísse daquela condição. E aqueles que já saíram, que já tinham saído, percebesse o preço que foi pago por eles e a condição onde eles estavam agora. Tem que ser aberto, irmãos. O nosso entendimento às vezes está muito fechado ainda. Eu não entendo, eu não percebo. Quem sou eu? Para onde eu vou? Não percebo. Então aqui, a gente vê no versículo 1:16, vamos voltar lá para 1:16. Senhor Jesus Cristo. Então, aqui 1:16 é aquela pergunta que eu fiz inicialmente para vocês. Então, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, para que sejam iluminados, para que vocês venham entender aqui as bênçãos que vocês têm, que foi prometida para vocês, para que vocês sejam encorajados, sejam animados, para vocês verem que essas bênçãos é para equipar vocês, para encorajar vocês, fortalecer vocês, amar mais o Senhor. Era para isso, ele está mostrando, o Senhor precisa iluminar eles precisam ver quem são eles. Eles agora não são mais adoradores da Diana. Eles não são mais adoradores de outros deuses aqui. Eles foram transferidos do império das trevas para o reino de luz. E agora eles têm que viver de que maneira? De maneira digna. Por isso que eu dobro o meu joelho. É para que agora eles sejam iluminados, eles possam entender tudo isso aí e serem iluminados. Agora o joelho dobrado é para que eles agora vivam isso aí. Senhor Jesus Cristo. Mateus 5. Aleluia. Vamos lá para Mateus 5, 8. Bem rapidinho. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Então, Mateus 5,8 diz assim, ó. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Às vezes, irmãos, a nossa oração, né, nós vamos tocar aqui muitos aspectos de oração, mas a nossa oração não está sendo adequada. Por quê? Porque falta alguma coisa. Como é que nós vamos diante do nosso Deus? Às vezes oramos e oramos e oramos, nada acontece, e aí chega um ponto que você até mesmo desiste, né, da intercessão, ou do rogo, ou da petição. Por quê? O que está acontecendo? Está havendo algum bloqueio, alguma situação. Como está o nosso coração? Aqui no versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, para mim, ver a Deus, tocar em Deus, desfrutar desse Deus, ter comunhão com esse Deus, ter prazer nesse Deus, eu preciso tratar com o meu coração. Aí é que está a situação. Como está o nosso coração quando nós vamos diante do Senhor? E o 7, Mateus 7, 7. Aleluia. Encontramos aí? Então, se Mateus 7, 7 diz assim, pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Se diz que se eu bater, vai abrir. E por que não abriu? Por que essa porta não abriu? Se eu buscar, eu encontro. Por que não estou encontrando? O que está acontecendo? Essa é a indagação. Se procurar, eu encontro. Por que eu não estou encontrando? Alguma coisa está acontecendo. É isso que eu gostaria de tocar para os irmãos quando forem ao Senhor em oração. Pedir que o Senhor que examina o meu coração, mostra o que está dentro do meu coração, mostra o que está me impedindo eu ter o prazer, eu ter a satisfação, ter a alegria de orar, de te buscar. É uma necessidade e um privilégio e um direito meu orar. Mas não está acontecendo comigo. Jeremias 29. Amém. Então, Jeremias 29 diz assim, ó, versículo 11. Diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamento de paz e não de mal, para vós outros, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei, e eu vos ouvirei. Presta bem atenção. Se eu invocar, orar ao Senhor, Ele vai ouvir. Tá? Isso aí já está certo. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Está vendo? Então tem algum problema no coração. Se não está encontrando o Senhor, é porque não está buscando de todo o coração. Nas reuniões de oração, às vezes nosso coração está lá longe. O coração é composto de 4 partes: mente, vontade, emoção e consciência. Como está a sua consciência? Como está a sua consciência? A Bíblia diz que nós precisamos orar, pedir a Deus que purifique a nossa consciência. Paulo diz que ele servia ao Senhor com a consciência limpa, uma consciência pura. Como está a sua emoção? Como está a sua vontade? Você veio para a reunião de oração porque foi mandado, porque foi falado, porque foi chamado, porque foi inquirido? Ou você veio de livre e espontânea vontade? Como está? Então, o nosso coração tem que ser purificado. Ele está amando a quem? Além do nosso Deus. Está amando mais a quem? O que está impedindo? Aí, o ponto está aí, ó, versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. Se me buscardes de todo o vosso coração, se me buscar de todo o vosso coração, eu deixarei ser encontrado por vós. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Então aí vamos lá para Atos, ou seja, Efésios 3:14. Vamos entrar aí na segunda oração, 3:14. Aleluia. Encontramos? Então, essa oração aqui é a oração para nós vivermos a revelação em que nós tivemos. É a revelação, é para nós vivermos conforme o Espírito. Aí o Espírito vai nos guiando dentro dessa revelação. Parece que nós cantamos um hino aqui e ficou assim meio, esse negócio de sobrenatural. Irmã, quem compôs o hino aí, quem tem mais afinidade, vai me traduzir sobrenatural. Eu não estou apertando, eu quero só aprender um pouco mais. O que é sobrenatural? Ninguém vai me responder? Fala aí, irmã Rita. Você cantou o hino. Fala, Danilo. Você é jovem, está estudando, já estudou. O que é sobrenatural? Vou falar, Felipe. Hã? Algo que está além do que é natural, sobrenatural. O que é natural? Esses homens aqui são naturais, mas nós não somos qualquer pessoa, nós somos sobrenatural. A igreja é sobrenatural, a revelação é sobrenatural, o operar da palavra é sobrenatural. É isso que nós temos que entender. Nós vamos cantar ali, irmãos, eu não sei, eu sou dessa maneira. Enquanto eu achar uma palavra na Bíblia, se eu não descobrir ela, eu não vou para frente. Eu não passo para frente. E não é só na Bíblia, não, em qualquer lugar. Eu quero saber a importância. Nós temos que saber o que está acontecendo. Então, nós somos sobrenaturais, ou não? É loucura. A Bíblia está dizendo que esse povo aqui é loucura. É loucura. Olha, como é que bate na sua face e você tem que virar outra? Ora por quem te persegue, o caboclo está te perseguindo e você tem que orar por ele. E acontece algo maravilhoso. Acontece algo maravilhoso. Vamos entrar. Então, é essa questão que nós temos que entender. Senhor Jesus. Então, aqui no versículo 14,
Ele começa, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vos arraigado e alicerçado em amor. A gente percebe aqui que Paulo, agora ele já fez um pouco mais de esforço. Agora ele se ajoelhou. Lá no capítulo 1, Paulo não diz qual era a sua posição. Mas aqui ele dobrou fisicamente, eu creio que fisicamente ele dobrou o seu joelho, né, para buscar o Senhor com toda simplicidade, com toda humildade, né, com muito afinco. Então ele se dobrou diante do Senhor. Então, por esse motivo, eu dobro os meus joelhos. E aí ele diz para que vocês sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Nós temos o Senhor no nosso espírito, mas esse espírito, não é o ponto de partida. Nós já compartilhamos aqui outras vezes que esse espírito, ele precisa se expandir dentro de nós. O que eu estou falando aqui agora, irmãos, é o beabá de uns 15 anos atrás, de uns 10, 15 anos atrás, é o beabá. Então, o Senhor veio morar dentro de nós e Ele quer se expandir dentro desse homem tripartido, quer saturar todo o nosso ser. Quer nos fortalecer. Isso para que é? Para nos fortalecer. Aí vem a questão do coração. Ele vai tomar todo o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa mente, toda a nossa emoção, toda a nossa consciência, toda a nossa intuição, e domina essa carne, esse corpo. Aí sim, aí eu estou fortalecido. Aí sim, agora eu posso compreender, e agora eu posso viver, e agora eu posso cooperar com o Senhor na sua edificação. Então o alvo aqui, orar para ser fortalecido, para viver cooperando com o Senhor na sua edificação. Não tem outro alvo do Senhor aqui nessa terra a não ser a sua edificação. E Ele conta com cada um de nós. Conta com cada um de nós. Então há essa necessidade muito grande. Então nós temos que estar buscando no Senhor. Senhor, sonda meu coração. O que está acontecendo comigo? Por que eu não avanço? O que está acontecendo comigo? Vamos abrir aí no Salmo 139. Salmo 139. Eu não vou nem abrir, eu pedi que os irmãos abram aí no Salmo 139, versículo 1. Vou passear. Pode ler, irmão. Só o versículo 1. Só o versículo 1, agora o versículo 24. Está vendo aí? Então, ele pede para que seja sondado. Senhor, vê o que tem dentro de mim, faz uma sondagem, faz uma investigação. O que tem de errado em mim? Eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo, facilmente eu sou derrotado, eu sou desencorajado, eu não encontrei o meu dom, eu não sei o que eu sou, não sei se eu sou pé, nesse corpo aí, eu não sei se eu sou pé, não sei se eu sou cabeça, não sei se eu sou olho, eu não sei nem quem eu sou. O que está acontecendo comigo? Os irmãos já fizeram essa pergunta? Já pediram para o Senhor sondar o seu coração? Sondar a sua pessoa? É importante. Nós fazemos isso aí. Porque o Senhor conta conosco. Volta a bater. O Senhor conta conosco. E nós precisamos estar nessa condição aí. Então, Paulo aqui, ele se ajoelha, não é? E mostra essa condição. Nós vimos aí que as orações, elas têm muitos aspectos.
muitos aspectos de orações. Mas o que o Senhor quer é um coração adequado. A posição física, ela é importante. Ela é muito importante, a posição física, ela é muito importante. Diz muito respeito à nossa atitude. Eu comecei aqui enumerando aqui vários tipos de posições de orações, pessoas que estavam orando, né? E pude ver, né, que a oração, eu até classifiquei aqui, né, 3 níveis de orações. Primeiro nível, lá em Mateus 26, se não me engano, né, quando o Senhor chama os discípulos para orar, ali nós temos 3 grupos de orações. Os irmãos já perceberam isso? O primeiro grupo, ele chamou os 12. Aí deixou quantos lá para trás? Ficam aqui, esperando. Você devia orar, porque você já sabe que nós viemos para aqui para orar. Então, deixou 9. Aí levou 3. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. João e Tiago. E aí, chegou mais à frente, fique aqui orando. Primeiro e segundo grupo. E aí, ele avançou um pouco mais. Quando ele avança um pouco mais, aí ele vai orar. Então, nós temos 3 grupos, 3 níveis. Temos o primeiro, que está alheio, sentado, talvez conversando, batendo um papo lá, o que seria, o que está acontecendo. Temos o segundo grupo, que estava o quê? Quem estava nesse grupo lá? Quem estava nesse grupo pode falar. O que eles estavam fazendo? Dormindo. Dormindo na hora da oração? Dormindo. E hoje, tem gente que dorme aqui? Na hora da oração? E o primeiro grupo? Estava orando veementemente, ao ponto de sangrar. Ao ponto de sangrar. Tamanho era o encargo que ele tinha pela frente. Preocupado com a eficácia da sua morte. Preocupado se realmente nós íamos ser salvos. Esse era o desejo do Senhor. Estava preocupado, não era com a morte, não. Vou morrer, vou deixar esse mundo aqui. Não era isso, não. Senhor, a minha morte vai salvar o pecador? Eu estou pronto? Meu Deus. Então, irmãos, percebe bem a nossa condição? Qual desses grupos nós estamos aí? Temos aqui a reunião de oração, na quinta-feira, das 20 horas às 9, né? Das 20 às 21, por aí assim. Quantos estão dormindo essa hora? Enquanto seus soldados estão lutando, batalhando, de um lado, outros estão dormindo. Está vendo lá? Nós temos que ter um coração segundo o coração de Davi, que foi o segundo coração de Deus. Aqueles homens, Davi só fez respirar. Que me dera tomar um gole de água, daquela água friazinha lá do poço de Adulão. Só fez respirar. Ele não falou isso não, só fez respirar. Inspirar, né? Já logo se... Não, o mestre aqui, o rei, o meu senhor, está querendo tomar água daquele poço. Vamos lá, vamos. Se não morrer, morreu. Eu não sei nem se eles pensaram de morrer. Porque lá estava uma tropa muito forte, muito armada. Foram 3 homens. Irmãos, tem que cair a ficha. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Que soldado é esse? Nós somos soldados. Que seja mulher, que tenha 60, 70, 80, 90 anos, que seja homem, falta um pé, falta uma perna. É esse o soldado que o Senhor escolheu. Davi, ele era um homem e ele escolheu aquele que era endividado, aquele que tinha problema com a esposa, aquele que estava devendo muito, aquele que estava decepcionado, aquele que estava oprimido. Ele escolheu esse tipo de pessoa aí. E foi esse tipo de pessoa que ganhou a guerra. Não sei se os irmãos já viram essa passagem bíblica aí. Então, nós precisamos estar claros com relação a essas coisas aí. Aqui eu só vou citar, não vou ler, só vou citar para os irmãos. Posição de oração. Sentado. Existe a posição de oração sentado, 1 Crônica 17, 6, 16, 27. De pé, Neemias 9, 5. Andando.
1 Reis, ou seja, 2 Reis 4:35. De joelho, Paulo aqui já mostrou várias vezes ele de joelho na praia e ali na prisão. Curvando ou de boca no pó, em Êxodo 34:8, 1 Samuel 25, 23 e 24. Mãos para cima. Eu estou lendo isso aqui, irmão, só para a gente ver aonde nós estamos, o quanto que é importante as posições de oração. Se os irmãos forem ler todos esses textos aqui, vocês vão ver que riqueza. Que riqueza. Como tem sido a nossa oração? Quando que nós vamos dobrar os nossos joelhos? Eu sei que muitos irmãos dobram o seu joelho lá no seu quarto, lá no lugar secreto. Mas aqui ainda não sei se pode dobrar. Pode? Pode. Pode. Por que não dobramos? Porque não tem necessidade, não é? É? Irmão, eu estou aqui para falar com os irmãos. Eu sinto que eu tenho liberdade para falar com os irmãos. Mãos para cima, 1 Timóteo 2:8. Prostrado, Josué 7:6. Prostrado é deitado mesmo, estirado, boca no pó. Deitado, só teve 2 homens que orou deitado. Ezequias e o outro, esse é difícil. Jonas. Não tinha jeito de ele ficar de pé na boca dentro daquele peixe. Ele teve que ficar deitado. E orando em silêncio. Essa oração em silêncio aqui, uma das orações, todas elas é muito linda, mas essa oração em silêncio foi a oração que mudou uma era. A oração que mudou uma era. Quem foi essa irmã que mudou uma era por meio da sua oração? Ana. Foi Ana. Então, os irmãos percebem, não é, a importância da oração, não é? E aí nós temos uma oração lá em 1 Samuel, ainda que eu não coloquei aqui, mas lembrei ela aqui, 1 Samuel 25, né, a oração de Abigail. A oração de Abigail é algo maravilhoso. A oração de Daniel é algo maravilhoso. Então, irmãos, a Bíblia tem nada mais de 100 menção com relação a orações e situações. E às vezes a igreja do Senhor, hoje, na era de hoje, na era do Espírito, está muito aquém ainda com relação à oração. Nós estamos muito aquém ainda com relação à oração. Tudo isso que a gente está tocando aqui, estamos falando, é justamente, não é, para a edificação da igreja. Vou ler mais um versículo e vou deixar que os irmãos compartilhem. Primeira aos Coríntios. 1 aos Coríntios. E já chegou, me espera. Amém. Então, 1 aos Coríntios 3. Encontramos? Começando aí no versículo 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aí Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifestar-se-á, tornará-se-á a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque esta está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo no provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo,
todavia, como se que através do fogo. Senhor Jesus. Então o versículo 9 diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Então esse versículo ele é riquíssimo. Então já está dizendo que você é cooperador de Deus. Ah, não, irmão, cooperador é lá o irmão tal que está lá em cima, né? Não, cooperador é todos nós. A Bíblia está dizendo que de Deus somos. Ele não está mostrando quem é a pessoa. Todos nós somos cooperadores de Deus. Deus espera de nós para cooperar com Ele. Só que aqui já tem o fundamento, foi lançado. Paulo diz, eu pela graça de Deus lancei o firme fundamento. E esse fundamento é Cristo. Então, tudo que nós fizermos tem que estar fundamentado em Cristo. É essa revelação que nós temos que ter. Tudo que eu fizer aqui na igreja, eu preciso saber, eu preciso entender que tem que estar fundamentado em Cristo. Então, nós somos esse cooperador de Cristo. Cooperar na obra dele. Mas, irmãos, eu preciso saber o que o Senhor está fazendo, como Ele está fazendo. A gente percebe aqui que eu preciso entender em que eu vou cooperar, como eu vou cooperar. Eu preciso cooperar em quê? Qual é a minha participação? Por um lado, nós somos cooperador. Depois ele diz aqui, por outro lado, nós somos o quê? Lavura de Deus. Olha, já é outro aspecto. O que tem a ver cooperador com lavura? A lavura aqui diz respeito à vida, o viver orgânico. Então, mostrando que esse edifício de Deus, ele é vivo, ele é orgânico. E nós temos que edificar por meio da vida que nós recebemos. E ele tem que crescer. Tem que crescer. E por outro lado, ele diz, edifício de Deus sois vós. Somos cooperadores, somos lavura e somos edifício. A Bíblia já mostra que nós somos edifício. O edifício, né, diz respeito à casa de Deus, diz respeito à igreja, diz respeito a essa construção, né? Diz respeito à morada de Deus. Então, a edificação da igreja, na verdade, ela é mistério. É muito, não é? Eu preciso do Espírito para me entender essa edificação. Quando eu venho aqui para a reunião de orações, eu estou sendo edificado e, por outro lado, eu estou edificando. Por um lado, eu sou a habitação de Deus, Deus está vivendo em mim, está governando a minha vida, está edificando a minha vida, está buscando prazer na minha vida, está me conduzindo. Por outro lado, eu sou esse cooperador dele, sou essa casa dele. Deus mora na irmã e a irmã mora em Deus. Não é mistério? É mistério. Não é fácil. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Eu creio que os irmãos entenderam pelo menos 10% do que eu tentei passar para os irmãos e que o Senhor nos dê a condição de nós vivermos, buscar a cada dia mais revelação, entendimento e viver de acordo com essa revelação. Viver essa revelação. Isso aí é que é importantíssimo para nós. Louvado seja o nosso Deus. Graças ao Senhor. Amém. O irmão pode ir. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida.